Espero que você esteja bem, porque aqui a filosofia pelo menos está presente. E nós trataremos hoje sobre o texto Apologia de Sócrates, no caso a qual tange a sua defesa. Abordaremos algumas questões que estão por detrás da condenação de Sócrates. Após ouvir os discursos dos acusadores, Sócrates faz perante 500 jurados sua defesa. Nota 35. Por que nota 35? Porque é um livro que tem outros textos, e esse texto aqui é o último. O nome do livro está intitulado Platão, Apologia de Sócrates, procedido sobre a piedade, seguido de sobre o dever. Quer dizer, desculpa, um dos últimos, o que está no meio, não é? E esse texto, ele faz esse percurso, que é da defesa do Sócrates perante aqueles que os acusavam. Uma das acusações era de corromper a juventude ateniense devido aos seus ensinamentos de filósofo. Meu povo, parece que filósofo não nasceu para ser amado. O que vocês, varões atenienses? 35. O júri era composto por cidadãos do sexo masculino acima de 30 anos, indicado por sorteio. Eu acho que abaixo de uma certa idade que não me recordo ao certo se é os 60 ou 70. Incluía todos aqueles que estavam incluídos na democracia, não é? Lembrando que Sócrates foi condenado por um júri democrático. Isso, para muita gente, diz que não é traumatiza Platão, tanto é que ele escreve uma outra alternativa que seria a república, o governo não é dos justos. O que vocês, varões atenienses, sentirão com os meus acusadores, não sei. Mas até eu mesmo, com eles, por pouco não me esqueci de mim. Tão convincentemente falavam, porém de verdadeiro a bem dizer, nada disseram. Das muitas mentiras que disseram, fiquei espantado com uma. Esta, quando falaram que você deviam tomar cuidado para não serem enganados por mim, porque eu seria hábil em falar, ou seja, ele teria a arte da prescrutação, a arte de perguntar rigorosamente, dar boas respostas para tais questões a quais ele levantar. Não terem vergonha de imediatamente serem refutados por mim, com fatos quando não me mostram nem de uma maneira nem de outra hábil em falar. Isso me pareceu a coisa mais desavergonhosa da parte deles. A não ser que chamem de hábil em falar aquele que fala a verdade. Pois se é disso que estão falando, então eu reconhecia ser não a maneira deles um orador. Ou seja, não é num discurso, na apologia de Sócrates fala, bem, vocês estão me condenando por falar bem, por falar não é de forma expressa, mas a verdade é que eu falo aquilo a qual é a verdade. Então vocês, se eu sou hábil em falar, vocês
Quase que ele fala que os caras eram um bando de mentirosos, Sócrates é legal por conta disso, não é? Sua ironia sinuosa que perpassa o ar. O que é esse segundo parágrafo? Então, como eu estava dizendo, quase nada de verdadeiro disseram, mas vocês de mim não ouviu toda a verdade. Porém, são varões atenienses por Zeus, discursos beletrificados como os deles, nem bem ordena as expressões e palavras. Vocês vão ouvir sim coisas ditas de improviso, com palavras que me ocorrem, pois acredito que são justas as coisas que digo e que nenhum de vocês espere algo diferente. Certamente nem ficaria bem, varões, nesta minha idade, me dirigir a vocês fabricando discursos como um adolescente. Sócrates aqui tem já os seus 70 a 72 anos. Contudo, com intensidade, peço e solicito isto a vocês, varões atenienses. Se vocês me ouvirem me defender com os mesmos discursos que costumo proferir, não só na ágora, junto às bancas, onde muitos de vocês têm me ouvido. Bancas. As bancas, estabelecimentos bancários encarregados da troca de moedas, eram um tradicional local de encontro muito frequentado, como diz na nota 38. Mais para cima tem não é acima de expressões e palavras. No outro parágrafo eu pulei, só que a gente emprega o termo raro, que é Pemenós, belamente formulados, que devia ser um jargão cunhado pelos setores. Para recuperar o efeito do grego, criamos o termo beletrificados. Contudo, vão lá, mas fazem outros lugares, não fiquem espantados, nem façam tumulto por causa disso. Então ele está falando aqui que, né, falava na ágora, falava nas bancas, não é? Na casa de troca e de moedas, ou seja, né? De moedas da época, né? Mas, né? Bem, bem, bem chato, Sócrates. Da onde ele estava, ele puxava um assunto, não era um cara legal, assim como muitos que são crucificados, não são assim legais ou tão legais para o seu tempo. Tanto é que são condenados, não é? Porque são uma pedra no sapato para muitas pessoas, não é? Aqueles que têm como situação e ordem legítima reconhecer através do outro, um outro que significa e que também pode vir a unir as forças diante de determinadas questões quanto à opinião dita pela palavra, expressa pela palavra, não é? Então, as bancas, mas também em outros lugares, não fiquem espantados nem façam tumulto por causa disso. Ele já está falando aqui, ó, meu irmão, gosto de falar, gosto de dizer, gosto de prescrutar, gosto de conhecer a verdade, e conhecer a verdade não é nenhum mal para ninguém. Prosseguindo.
E da mesma maneira que vocês, caso eu fosse de fato estrangeiro, certamente seriam condenados comigo se eu falasse com aquele sotaque, aqueles modos que fui criado. Também agora peço isso a vocês, conforme me parece justo, que deixem de lado meus modos de linguagem, seria talvez piores, talvez melhores, e examinem propriamente isto, e nisto prestem atenção se falo coisa justa ou não. Pois enquanto a virtude do jurado é essa, a do orador é falar a verdade. Verdade, 41, virtude, arete, além do sentido moral mais estrito. Capacidade de realização do bem. Composta também a ideia mais ampla, a primeira é de competência. Virtude, a competência para algo, não é? Competência para a ética, de repente, competência para um agir moral, para um agir social também, não é? Isso eu estou refletindo em uma meditação, empregando, não sendo sucinto ao tempo do Sócrates, porque o que faz um clássico de um clássico é exatamente esses resquícios que estão, não é? No clássico, não é? Vamos supor que o clássico é ali que está na estante cheio de poeira, mas você limpando, não é você conseguindo ali enfrentar aquela poeira, resta algo de significante. Por isso que na filosofia lemos ainda Platão, que é um filósofo que viveu há 2.400 anos, 428 anos antes de Cristo. Foi o seu nascimento entre 427 e 428, uma coisa assim. Pois bem, que era um matemático. Isso, Platão, aluno de Sócrates. Para quem não é versado em filosofia, Platão era aluno de Sócrates, conheceu Sócrates ainda na sua juventude, foi aluno dele. Platão, diferentemente de Sócrates, era da aristocracia ateniense e por conta disso, não é? Ele tinha como seu primeiro desejo ser dramaturgo, mas aí ele parece que indo, não é, procurar um curso encontra Sócrates, que em um grupo de pessoas falando, ele se identifica, vai ficando por ali e fica por ali pelo resto da vida. Isso por volta dos seus 15 ou 16 anos. Isso é a primeira parte do texto, né? Esse vídeo tem a intenção de ser mais longo. Em primeiro lugar, então, varões atenienses, acho justo me defender das primeiras acusações mentirosas contra mim, dos primeiros acusadores, em seguida das últimas e dos últimos. Pois acusadores meus junto a vocês tem havido muitos, e há muitos anos, que nada de verdadeiro dizem, as quais temos mais que ao que estão em torno de Anito. Guardem esse nome. Ainda que estes também sejam hábeis, mas aqueles varões não são mais hábeis, porque se encarregando da educação da maioria de vocês, destes meninos, tentaram convencê-los em me acusar de algo ainda mais não verdadeiro, de que há certo Sócrates, homem sábio, pensador das coisas suspensas no ar, e que tem investigado tudo o que há sobre a terra, e tudo torna superior ou inferior. Esses varões atenienses que espalham essa fama, esses são os meus mais hábeis acusadores. Pois os que lhe deram ouvido consideram que os que investigam essas coisas também não creem em deuses.
Notem a palavra também. Não creem em deuses. Os que investigam essas coisas. Depois, esses acusadores são muitos e têm me acusado já há muito tempo, falando junto a vocês. Além do mais, naquela idade mais seriam convencidos, alguns de vocês eram meninos ou adolescentes, simplesmente acusando de forma isolada, sem que houvesse defesa. E o mais inominável de tudo é que não é possível saber e dizer nem seus nomes, a não ser de um, por acaso, que é comediógrafo. E todos que, servindo-se da inveja e da calúnia, tentá-lo convencê-los, mas que uma vez convencido eles mesmos iam convencendo outros, todos esses são os mais inacessíveis, pois não é possível fazer subir aqui nem refutar nenhum deles. Simplesmente era imperioso bater-se como que sombras ao se defender e refutar, sem que haja resposta. Notem, não é como a disseminação de uma coisa por parecer ser verídica faz com que aquela coisa tome rumos, sabe, rumos que são extremamente não é extremamente, é um terreno extremamente avulso, é que me falta a palavra, não é um terreno não ario, mas um terreno, sabe, de areia movediça, a quanto o filósofo, ele corre por cima e o terreno vai engolindo ele ao longo do tempo. Devido a notícias falsas, devido a calúnias. Então, isso tudo está presente na figura desse Sócrates, que é condenado, difamado pela democracia ateniense, e esse Sócrates, difamado pela democracia ateniense, tem como ângulo primordial exatamente o fato de estar sendo iluminado por forças escusas de pessoas que difaminam notícias falsas que sobre não é a profissão a qual lhe cabe, que é essa profissão do filósofo. Isso vai ter um efeito na vida do Sócrates, que vai ser a sua condenação, infelizmente. Continuando. Nessa segunda parte, no parágrafo 7, pois bem, devo então me defender, varões atenienses, se tentar arrancar de dentro de vocês a calúnia. Essa que vocês cultivam por muito tempo, assim, pouco tempo, 46, nota 46. O tempo para a defesa no tribunal era marcada pela clepsidra, o relógio d'água, e provavelmente não devia ultrapassar o limite de 2 horas. Sócrates, mais adiante, voltará a se queixar do pouco tempo para a sua defesa. Sócrates, esse ser, não é, que fazia discursos longos, intermináveis, de horas e mais horas. Ali, degludindo ideias, investigando, não é? Meditando, não é isso que Sócrates fazia. Isso em termos modernos. Não é uma palavra qual existe, creio eu, ou exista
Tem filósofos que falam, mas em exercícios racionais. Não. Pouco tempo depois da existência de Sócrates. Aqui é fumo, viu? Pois bem, devo então me defender, varões atenienses, de tentar arrancar de dentro de vocês a calúnia, essas que vocês cultivam por muito tempo, repetindo, beleza? Assim em pouco tempo. Aí ele reclama, porra, pouco tempo. Gostaria mesmo que as coisas passassem desse modo, uma vez que é melhor tanto para vocês quanto para mim, e que eu me saísse bem em minha defesa. Tem um defeito não, um desejo, não é um desejo, que é um defeito também do Sócrates. Não é bom considerar esses atos falhos, né? Um pouco tato com o tempo a qual a palavra, porque o tempo no pensamento não é o mesmo tempo do pensar, do refletir, da reflexão. A Marilena Chauí mesmo fala que o pensamento é algo demorado, é algo que lento, não é porque trabalha